a partir do versículo 12. Romanos 14, 12. Diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vou repetir. De maneira que cada um de nós, individualmente, dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. A primeira vez que eu fui pregar na Argentina, uns anos atrás, eu lembro como se fosse hoje, eu entrei na igreja, eu estava muito ansioso, porque eu não só não tinha o costume de pregar, como também teria que tentar pregar em espanhol. Você imagina, você tem que lidar com o nervosismo, com a tensão, com a responsabilidade de estar num altar e comunicar a palavra de Deus a alguém, e ainda em outro idioma. Então esse foi um dia muito marcante para mim. Mas o mais marcante foi que quando eu entrei na igreja, tinha uma placa que dizia assim, pastor João: promoção da cantina, Brahma por 15 pesos. Brahma é uma cerveja, né? Eu fiquei um tempo pensando, gente, será que aqui tem um refrigerante que não saiu no Brasil? Eu falei, irmão, o que é Brahma? Aí ele falou, cerveja. Eu falei, é o quê? E eu sentei e falei, meu Deus, está vendendo cerveja na igreja. Maranata, Jesus está voltando. É o fim dos tempos. E aquilo ficou remoendo na minha cabeça. Meu Deus, como é que pode? Mas será que alguém vai tomar? Não, não é possível, ninguém vai tomar isso. Aí acabou o culto. Preguei. A fila da cantina. Na mesa que eu sentei para jantar com o pastor, cerveja. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? Onde eu estou? Que furada me colocaram? Foi depois da 10ª vez que eu fui à Argentina que eu entendi que existe uma cultura no país que é totalmente diferente da do Brasil. De se tomar certas coisas que não se toma, o cristão. E o que adiantou eu ter julgado, eu ter ficado escandalizado? E eu confesso que até de uma forma maligna, liguei para uns 3 pastores amigos meus, você não vai acreditar, que toma cerveja. Gente, que absurdo. 10 anos depois de tanto ir lá, eu falei, o que adiantou eu julgar, pecar, passando uma informação, fofocando? O que adiantou fazer isso tudo? Se era um problema cultural que não tinha nada a ver comigo e cada um vai dar conta a Deus. Eu não vou dar conta a Deus por aquilo, nem quem vai dar, cada um vai dar conta de si mesmo. O que adiantou aqueles irmãozinhos que há 50 anos atrás combatiam a bateria, está até hoje tocando e com força ainda, agora estou microfonando só de raiva. Lembra de 50 anos atrás? Pastora Soraya, né? Só para você ter uma ideia. Tem gente aqui, que eu não vou dar o nome, mas está sentado na primeira fileira, que há 50 anos atrás, irmão, já era o líder dos casais da igreja. Então, não vou falar nada não. Há 50 anos atrás, eu lembro que meu avô era pastor batista, não se podia tocar bateria, era o demônio, era Satanás tentando roubar a graça divina dentro da igreja. Quem lembra disso? O que adiantou todas as pessoas que lutaram contra isso? O que adiantou todas as pessoas que se manifestaram contra isso? O que adiantou todas as pessoas que falaram, eu não concordo, eu vou mudar de igreja? O que mudou? Sabe por que não muda nada? Porque cada um dá conta de si mesmo. E a Bíblia diz, não adianta você julgar o outro. Eu tenho uma criação militar. Meu pai, além de pastor, era militar. Então eu cresci com alguns ensinamentos do tipo, jamais na minha vida
eu sentei na mesa sem camisa. Porque se eu sentasse na mesa sem camisa, pensa no braço forte do militar entrando em ação. Então isso não existia. Quando eu vi o John ali, sentado, eu falei, John, toca. Por um motivo. Porque ele estava de boné. E na minha criação militar, entrar na igreja de boné é pecado. O que isso quer dizer? Que eu vou dar conta a Deus em cima do mundo que eu criei na minha cabeça. Porque cada um que está aqui é um universo paralelo. Você é aquilo que você interpreta da vida. Tem gente que leva com facilidade um problema e tem para outras pessoas é um escândalo tão grande que ela não consegue nem se aproximar para cuidar. Porque você é fruto de 3 coisas principais. E para quem vai anotar, eu gostaria que começasse agora. São 3 coisas principais que fazem você julgar as pessoas e o mundo. E é por isso que você vai entender no final dessa mensagem que você não vai conseguir mais julgar ninguém. Porque você não conhece o passado dessa pessoa. Você não consegue ver nem o ontem, quanto mais os anos que se foram. Tinha um famoso caso de assalto no Brasil chamado o assalto do ônibus 174. Quem lembra disso? Que aconteceu há 20 anos atrás no Rio de Janeiro. Virou um filme. E como muitos de vocês, alguns pensam, bandido bom é bandido morto. Isso é uma coisa, é um fato no Brasil, né? Isso muita gente fala, não todos, mas muitos falam. Mas se você pegar o filme Ônibus 174, que virou um filme, no meio do filme você já está do lado do bandido. Você já passou para o outro lado. Por quê? Porque o filme começa com ele nascendo e sendo abandonado. Aos 3 aninhos, a mãe desaparece e deixa ele largado na rua. Aos 5 ele vê não sei quem morrendo. Aos 6 ele é tocado sexualmente. Aos 8 ele já está na rua pedindo comida. Quando você vê ele roubando aos 15 anos, você fala, normal. Que bom que ele está conseguindo roubar e comer. Você já está do lado dele. Pô, glória a Deus, Senhor. Obrigado, esse assalto deu certo. Porque você viu desde a infância. Só que quando você vê alguém errando agora, você julga, manda direto para o inferno, mas nem sabe o que aconteceu ontem na vida dessa pessoa. Se Deus deixasse o mundo na nossa mão um dia, nós condenaríamos todo mundo e cancelaríamos a cruz de Cristo. Porque condenar é a nossa especialidade. Julgar é um atributo que nós temos com muita facilidade na nossa vida, executamos, condenamos, julgamos. Criticar, então... Mas uma coisa você vai reparar, que a crítica nunca vem de um igual. Quem critica o magro é o gordinho. Quem critica o rico é o pobre. Você nunca vai ver um rico criticando o outro. Rapaz, você comprou esse Jaguar, era para ter dado tudo para os pobres. Quem fala isso é o pobre. Você vê que entra a irmã bonita na igreja, né? Eu já dei um exemplo aqui para vocês. Graças a Deus, na Adelphi isso não acontece. Mas entra a irmã bonita na igreja, a feia fala, pombagira. Já é pombagira, só porque é bonita. Não pode ser bonita. Você vai reparar que a crítica nunca vem dos iguais. Os iguais se constroem, se apoiam. E a mentalidade de Paulo, quando ensina a igreja de Roma, você imagina que a gente está falando da capital do mundo. Paulo, quando escreve para Roma, está escrevendo para a capital onde tudo acontecia financeiramente. As imoralidades estavam ali. Tudo que acontecia no mundo saía de Roma. Paulo está escrevendo para essa igreja, quando fala que a gente não deve julgar um ao outro. E que o nosso propósito, o que é o nosso propósito? A ideia central que rege a nossa vida deve ser não ser tropeço ou escândalo para o irmão. Quando ele fala aqui no versículo 14, porque nenhuma coisa é por si mesmo imunda, a não ser para aquele a quem a tem por imunda. Presta atenção, seja maduro. Eu não estou falando que pode beber cerveja, eu não bebo e aconselho você não beber. Mas é imundo para quem acha imundo, para quem não acha imundo não é imundo, é isso que a Bíblia está falando. Então tem muita coisa que pessoas fazem e você julga, critica, mas talvez ela suba e você não.
Entenda isso, você interpreta o mundo por 3 coisas principais, para quem vai anotar. Primeiro, pela forma que você foi criado. A forma como você foi criado, a educação que você recebeu dos seus pais, o bairro que você cresceu. Se você teve uma educação religiosa ou não religiosa, uma educação militar ou normal, ou seja, o civil, né? A forma como você foi criado começa a determinar como você interpreta o mundo. Ou seja, eu estava esses dias numa viagem, em que a pessoa que eu fui encontrar chegou de avião particular. Tinha um helicóptero esperando para levar para outra cidade. E aquilo, por dentro, eu falei assim, caramba, que chique isso, né, cara? Por que eu achei chique? Porque eu não fui criado assim. Eu fui criado com um chevetinho vermelho todo arrebentado. Então eu acho chique você chegar num avião particular, depois trocar por um helicóptero e pousar no prédio que você vai. Mas para a pessoa que estava, é o dia a dia, ela nasceu assim. Não é isso que impressiona ela. Você é impressionado pelas coisas que faltou na sua vida. Aquilo que faz você julgar o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, está diretamente ligado à forma como você foi criado. Só que é o seguinte, às vezes você teve pai e mãe, muita gente não teve pai e mãe. Às vezes você recebeu um beijo quando era pequeno e falou, você é tão bonito. Eu abraço meus filhos quase todos os dias e falo, vocês são lindos, eu amo vocês. Tem gente que está aqui dentro que nunca recebeu um abraço na vida. A nossa criação determina como a gente vê o mundo. A nossa criação determina como a gente julga a roupa que as pessoas usam. Não é a religião que determina isso, é a nossa criação. O nosso padrão, o nosso parâmetro de mundo está ligado à forma como fomos criados. Você imagina que às vezes você é todo certinho, cheio de limite, pode, não pode isso, não pode aquilo e tal, mas você teve um pai que colocou limite. Hoje, para quem não sabe, 47% da população cresceu sem um pai, ou com um pai ausente. Então não tem noções de limite. E você não pode exigir que ele tenha o mesmo limite que você tem, porque vocês vieram de criações diferentes. E Deus não vai julgar pelo que você acha, Deus vai julgar cada um conforme si mesmo, está escrito. Ele não vai julgar a pessoa conforme você acha que é certo e errado, e sim pelo que ela passou na vida, pelo mundo que ela foi posta quando nasceu. Deus não pode julgar você da mesma forma que vai julgar uma criança na África. São mundos diferentes, são pensamentos diferentes, necessidades diferentes, formas de ver diferentes. Então a primeira coisa é a sua criação, que forma ou que define como você interpreta o mundo, a sua criação. A segunda coisa é a sua educação, o nível educacional. Porque o nível educacional de um ser humano, ele modela a consciência da pessoa. Ou seja, seus comportamentos do dia a dia, eles são julgados pela sua consciência, que hoje a gente pode inclusive chamar de Espírito Santo, que faz parte desse contexto, né? O Espírito Santo nos alerta. Mas falando numa linguagem técnica, a consciência te mostra quando você está certo e quando você está errado. Só tem um problema. A consciência que julga o teu comportamento não nasce pronta. Ela vai sendo modelada conforme você vai sendo educado. E quem nunca foi? Você já escutou aquela expressão sem noção? Pô, que cara sem noção. Já viu isso? São as pessoas que não receberam o nível de educação necessário para modelar a consciência e a consciência acusar quando a pessoa está falando alto, está cuspindo, está sendo inconveniente num comentário, está fazendo brincadeirinha fora de hora. Ela não faz isso porque ela quer, não. Você fala, cara chato, vou me afastar dele. Não julga. Você não sabe qual nível de educação ele tem. Você recebeu essa educação. Talvez seu pai, seu pastor, alguém, algum amigo, sua convivência lhe ensinou que falar muito alto num lugar fechado é chato, é inconveniente. Talvez alguém lhe ensinou comportamento para outras pessoas não. Quantas pessoas nós afastamos da nossa vida por mau comportamento? Pelo nosso ou pelo delas, nós afastamos. Ou seja, julgamos sem entender que cada uma é modelada pela educação que tem. A terceira coisa, para quem está anotando, eu vou voltar no versículo de Romanos para agora você entender de outra forma, é o convívio que você teve na vida. O que define o que é normal ou não para você? Seu nível de convivência, com quem você convive. Ou seja, as pessoas que você anda, as pessoas que você convive, definem o que é normal e o que não é normal na sua vida.
Se você, por exemplo, anda, vamos falar do nosso meio evangélico, numa igreja tradicional, uma igreja que usar terno e gravata é obrigação. Se eu aparecer com uma calça rasgada... Quem está com calça rasgada hoje aqui? Tem alguém precisando se converter hoje? Eu gostaria de orar. Não? Tem? Está com a calça rasgada, irmã? Não está com dinheiro completo, né? Para comprar inteira. Olha só. A gente julga as pessoas porque a gente convive. Se eu convivo num meio que todo mundo se veste de tal forma, é normal aquilo. Aí quando eu vou num lugar que ninguém está vestido daquela forma, é um absurdo. É um absurdo. Fecha teus olhos. Pensa em quantas pessoas você julgou na vida. Pensa em quantas pessoas você afastou. Tenta lembrar as situações, os problemas que você criou. Espírito Santo. Eu lembro de tanta gente que eu fui injusto. Eu me arrependo diante de Ti, Senhor, porque eu julguei tantas pessoas pelo que falaram, por como se comportaram, pela roupa que vestiam. O que eu não entendia, Senhor, é que eu não posso ser tropeço, eu não posso ser escândalo, ao contrário. Eu tenho que entender como cada um, Senhor, chegou até onde chegou. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tu não nos colocaste como juiz de nada e de ninguém. Perdoa-nos, Senhor. E em Romanos continua. Assim que não julguemos, versículo 13 de novo, uns aos outros, antes o seu propósito seja não ser tropeço, não ser escândalo para o seu irmão. Não é a roupa que você usa. É se o que você está usando vai escandalizar alguém. Não é o prato que você come. Mas se é o que você está comendo vai escandalizar ou vai fazer algum irmão tropeçar. Deus não está preocupado com o certo e o que é errado. Ele está preocupado com o que é falso e verdadeiro. O que é eterno e o que é temporal. Aquilo que vai contribuir na vida das pessoas ou aquilo que vai acabar tirando algo da vida das pessoas. Deus te trouxe hoje aqui porque por esses 3 filtros, a forma como você foi criado, o nível de educação que você teve e a convivência, ou seja, o grupo que você foi inserido, você interpreta as pessoas e o mundo. Vou repetir. A forma como você foi criado, o nível de educação que você teve. E terceiro, a convivência que você chegou. Tem pessoas que eu vou contar algum projeto, por exemplo, uma pessoa que tem um nível acadêmico alto, talvez eu precise de 3 minutos para ela entender. Mas se você vai conversar com uma pessoa de outro nível, aquele projeto se torna impossível para ela. Porque ela não tem graus comparativos. Repete comigo, graus comparativos. São os graus comparativos que fazem você acreditar ou não em alguma coisa. É por isso que Jesus fez muito milagres, para que você soubesse que é possível, para que você tivesse um grau comparativo. Falar, olha, pode. Pode morto ressuscitar? Pode. Ele chamou Lázaro para fora. O grau comparativo é o que define o que você acredita e o que você não acredita. O que você acha bom e o que você acha ruim. Esse dia eu estava dando uma palestra para mulheres, não lembro onde. Eu perguntei assim, qual a diferença de uma bolsa Louis Vuitton ou de uma bolsa Le Postiche? Quem sabe me explicar a diferença? Se eu tiver com uma bolsa Le Postiche na rua, não estou falando mal da Le Postiche, por favor, se tiver alguém da Le Postiche aqui. É só um exemplo que veio na minha cabeça, tá? Eu nunca vi ninguém parar, deixa eu ver essa bolsa. Nossa, que couro mais ou menos.
Na verdade, o que você está vendendo ou comprando é uma marca. É um grau comparativo, grave isso. Você viu alguém que você admirou, alguém que você acha que chique, que rico, que top, que o grau comparativo te fez querer algo. Eu não sei exatamente qual a diferença de um Rolex para um Tag Heuer. Eu só sei que a diferença são de milhares de dólares. E o Tag Heuer é um relógio suíço maravilhoso. O que define o teu julgamento de uma marca, de uma coisa, são os graus comparativos. Exatamente. Chega a mexer com a tua emoção, né? Você bota aquela bolsa cá e você fica se sentindo poderosa. Parece que está todo mundo te olhando na rua. Você, opa, paz do Senhor. É que nem o irmão, quando aqui não acontece isso, aquele irmão quando compra o carro novo, dá 3 voltas no estacionamento, pergunta qual é a vaga melhor que tem aí, irmão? Quer que todo mundo veja, né? Anda com a chave do carro para fora aqui, ó. Bota aquele cordão que vem até aqui para ficar bem grande. Glória a Deus. Cumprimenta todo mundo da igreja que nunca cumprimentou. Paz, irmã. Tudo bem? Dá uma coçadinha aqui, irmã. Tudo bem, na paz. São os graus comparativos. Só tem um problema. Eu encerro aqui. Deus não vê como o homem vê. Deus não se move nem pelos graus comparativos. Deus sabe exatamente como você foi criado. Deus sabe exatamente qual é o teu nível de educação. Deus sabe exatamente até onde Ele pode te levar. Ele sabe o que pode confiar nas tuas mãos. Deus já te viu no futuro. Ele conhece o teu passado, está disposto a jogar no mar do esquecimento, e porque já te viu lá na frente, Ele te trouxe aqui para te levantar, para te levar para outro nível. O que Ele pede nessa noite? Não julgue para não ser julgado. Porque na medida que você julgar, te julgarão. Na medida que você medir, será medido. E o que eu vejo é que todos os julgadores nunca tiveram resultado. Quem é feliz não tem tempo para atazanar a vida dos outros, para falar da vida dos outros, para ler sobre a vida dos outros, para criticar a vida dos outros. Porque quem é feliz já está ocupado sendo pleno e feliz. Eu nunca vi uma pessoa que é feliz e fala assim, mas vou entrar no Facebook da Soraya só para escrever o que eu quero. Vou falar o que eu penso. Não está feliz. Quem é feliz não tem tempo para isso. Quem serve a Deus não tem tempo para isso. Quem serve a Deus já tem seus próprios problemas para resolver, porque se autoexamina todos os dias. Examine-se o homem a si mesmo. Quando eu paro para me examinar, eu vejo que eu tenho um monte de coisa para falar de mim. Não dá para falar dos outros. Eu tenho 1000 coisas para falar de mim mesmo. Como é que eu vou? Quando eu lembro de onde Deus me tirou, eu não tenho coragem de julgar você. Posso te dar um conselho? Seja amigo da misericórdia. Você nunca sabe quando vai precisar dela. Viu uma pessoa caindo? Usa de misericórdia. Você não sabe quando vai precisar. Viu uma pessoa tropeçando? Seja misericordioso. Você não sabe quando você vai precisar. A gente não conhece o dia de amanhã. Deus te trouxe aqui porque para a gente ser cristão de verdade, nós precisamos ter atitudes que reflitam a Cristo. E falar de Deus não glorifica a Deus. Eu li para vocês há uns domingos atrás, umas quartas-feiras atrás, sobre o que é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é vida expressa, quando eu não minto, é quando eu não julgo, é quando eu faço mais do que é pedido, é quando eu dou frutos. A Bíblia fala sobre isso em Lucas, quando você dá fruto que permanece, você é chamado filho de Deus Pai, e nisso o seu nome é glorificado. Ou seja, o nome de Deus é glorificado quando você dá frutos. Eu nunca vi um julgador dando frutos, eu nunca vi um crítico dando frutos, eu nunca vi fofoqueiro ou fofoqueira dando frutos. Eu encerro só com um exemplo aqui. Eu estava numa reunião de pastores, e eu era o menor de todos ali, eu nem sei o que eu estava fazendo ali. E um pastor falou assim, você soube do fulano? Falando para os pastores. Rapaz, disseram que ele fez isso e aquilo, e conversou não sei o que com a fulana, que também era famosa, e está tudo registrado.
Eu falei assim, ô pastor, tudo bem, paz? A Bíblia diz, e falei com essa calma, que a gente não deve aceitar acusação contra um presbítero, que no caso é esse pastor que o senhor está falando, sem duas ou três testemunhas. Mas olha que coisa linda, né? Um print vale mais do que 10 testemunhas. Mostra o print para a gente orar por essa pessoa. Ele falou assim, eu não sei, é que me falaram. Eu falei assim, peraí. Falei, pessoal, por favor, você está me dizendo, você está botando o nome de um homem de Deus, que até que hoje é um homem de Deus, um pai de família, botando o nome de uma outra senhora, que é uma mãe de família, de uma coisa que te falaram, você não tem certeza, e no nosso córtex cerebral está entrando a informação de que eles estavam falando isso e isso. O que você está me dizendo é que você está falando uma história que não tem certeza, e 25 pastores estão sabendo disso agora, e vão julgar essa pessoa por uma informação que você não sabe. Não, mas é que me falaram. Nós estamos vivendo um nível de maturidade dentro da igreja, meu irmão. Não dá mais para viver criancice, não dá mais para ser infantil, não dá mais para ser injusto. Jesus está voltando, Ele vai buscar uma igreja preparada. Jesus está vindo, Ele quer encontrar corações puros. Use de misericórdia, você não sabe quando vai precisar. Toda fofoca morre no ouvido de um homem sábio. Chegou no teu ouvido, morre no seu ouvido. Se vierem falar para vocês saberem que você é do tipo de pessoa que pergunta, a pastora Soraya falou bem, Tiago, que você... falou. Vou ligar para ela. A pastora Soraya é uma mulher de Deus. Fica aqui. Não, sai não, irmão, fica aqui. Porque o demônio já tenta sair correndo, né? Não, sai não, varão, fica aqui. Oi, pastora. Quando as pessoas sabem que não vai passar de você, ninguém te procura mais para contar a história dos outros. Aí o inimigo começa a ser envergonhado. O nome do evangelho começa a crescer. E aí Deus começa a te respaldar com sinais, prodígios e maravilhas. Aí tudo que você profetiza acontece. Aí quando você bota a mão sobre o enfermo, ele é curado. Porque tem autoridade no que você faz, no que você fala. Porque você não é mais pedra de tropeço ou de escândalo, como diz a Bíblia em Romanos. Você não julga mais as pessoas pelo que você acha. Você já está ocupado sendo fiel a Deus. Não tem tempo para acusar. Agora, se for para ajudar, a gente tem tempo. É para levantar alguém, eu tenho tempo. É para ir socorrer, me chama. É para julgar, não chama Satanás, porque é a função dele, a gente vai deixar ele desempregado. Rapaz, tem crente. Irmão, escuta o que eu estou te falando. Tem crente que quando chegar lá no inferno, porque tem crente que vai, né? O diabo vai falar, você aqui não, concorrência desleal não, pelo amor de Deus. Que tem crente que está trabalhando mais do que Satanás, irmão. Está infernizando mais do que Satanás. Gente, dá um curso, né, pra gente. Como aterrorizar a vida dos crentes? Dá um curso pra gente, irmão, que eu estou diabo pedindo curso. Me ensina, porque 10 mil anos de história eu não consegui nesse nível. Mas eu quero repreender na tua vida tudo aquilo que é escândalo, pedra de tropeço. Tudo aquilo que evita as pessoas de crescerem. Você vai ser semente que germina, que floresce, que cresce. Você vai ser de frutos. A tua vida vai dar frutos, tua família vai dar frutos, teu casamento, tua vida financeira, emocional, tudo que vier na tua mão vai prosperar. Porque você será um homem e uma mulher de princípios. Você será um homem e uma mulher que cumpre a palavra do nosso Deus. Você não será tropeço para ninguém. Se foi, não tem problema. Eu quero deixar um exercício. 3 coisas. Deixei isso na quarta-feira e quero reforçar agora. Fui tropeço para alguém. Errei com alguém. Não tem problema. Você vai usar o passaporte do futuro hoje, que é o perdão. Você vai ligar. A única chance de você chegar no futuro que Deus determinou para você é tendo esse passaporte na mão, que é o perdão. Liga para ele e pede perdão. Liga para ela e pede perdão.
Os 3 exercícios que eu quero deixar. Perdoe quem te feriu ou peça perdão para quem você feriu. Ligue hoje e agradeça alguém que chegou a você chegar onde está. Porque às vezes quando a gente chega em alguns lugares a gente esquece quem ajudou. Porque às vezes essa mesma pessoa feriu a gente, então a gente tirou da nossa vida. Mas ela precisa receber uma ligação de agradecimento, ela precisa receber um abraço seu. E doe aquilo que você tem e pessoas não têm. Às vezes não é só uma roupa ou um dinheiro, às vezes é o seu conhecimento. Deus te fez passar por coisas para aprender e você nunca ensinou ninguém como fazer. Deus te tirou de uma quebra financeira, mas você nunca ajudou uma pessoa com conhecimento. Não estou nem falando com dinheiro, com conhecimento a como não quebrar. Deus restaurou tua família, mas você nunca entrou numa família restaurada, uma família quebrada, aliás, para restaurar através do conhecimento que Deus te deu. Não retém aquilo que Ele colocou na sua mão. Peça perdão e perdoe, doe e agradeça. Você vai ter um nível de felicidade que você nunca teve antes. As pessoas vão passar pela tua vida e vão desejar ser iguais a você. E eu profetizo que cada um de vocês que está aqui representa 100 pessoas que não conhecem a Deus e vão entrar aqui por causa do teu testemunho, por causa do amor que você vai exalar, por causa dos frutos que você vai dar. Essa semana será uma semana de frutos, de sinais, em nome de Jesus. E quem crê, aplauda o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Aleluia. Glória ao nome de Jesus.